Oi, sejam bem-vindos ao nosso lar. Estou aqui preparando o café da manhã para a Helena tomar café e também levar o lanche para a escola. A casa só fica quieta para uma organização rápida e tranquila depois que a Helena vai para a escola. Assim eu fico sozinha e posso dar aquela organização, tudo no seu devido lugar, bem rapidinho. Minha casa não é perfeita, deve ser por causa da bagunça de todas as manhãs. Todas as manhãs há uma bagunça nessa casa. Como dona de casa, já passei por muitas lutas e dificuldades. E muitas vezes essas lutas e dificuldades faziam parecer que Deus se esqueceu de mim. Mas a verdade é que Ele já escreveu o meu futuro com esperança. Você consegue confiar nos planos de Deus, mesmo quando tudo parece o contrário? Em Jeremias 29:11 nos ensina que o propósito de Deus não são de destruição, mas de construção. Ainda que nos tempos sejam difíceis, Ele está trabalhando em nossa história, nos moldando e preparando para o melhor. A esperança que Deus nos dá não é uma ilusão, mas uma certeza fundamentada no caráter dele. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Seu tempo não é como o nosso e muitas vezes Ele permite certas provações para nos fortalecer, nos ensinar e nos preparar para o que vem adiante. Você pode não ver o que Deus está fazendo agora, mas pode confiar que Ele já está no seu amanhã. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Levei tempo para aprender a meditar nesse versículo. Muitas vezes queria fazer as coisas por mim mesma, esquecendo de confiar no Senhor. Percebi que com o tempo, o que parecia atraso, muitas vezes era a proteção de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. O que parecia silêncio, que não havia resposta, era preparação para algo maior para nós. Deus está escrevendo capítulos lindos para nossas vidas e Ele não falha naquilo que começa. Sempre gosto de falar nos vídeos das maravilhas que Deus fez em mim e isso foi de dentro para fora e levou tempo e não foi fácil. Mas Deus, Ele nos capacita e nos prepara sempre para algo que vai vir. E nós temos que aprender a confiar nele. Você deve estar imaginando que quarto bagunçado, só tem duas camas, né? Tem a cama e a cama pequenininha. Para falar a verdade, nós mudamos aqui, né? A Helena dorme junto comigo na cama grande e o meu esposo dorme na cama pequena. Sei que isso não é certo, mas é o que está acontecendo porque a Helena não tem a cama dela ainda e essa cama que fica no chão, ela fica muito fria.
bastante gelada. Tanto que eu uso bastante lençol para deixar ela bem quentinha. Mas assim mesmo, a Helena estava ficando muito doente por causa dessa friagem. Sempre estava com tosse e gripada. Então eu resolvi trocar e agora ela dorme bem. Ela parou de tossir, tá menos gripada. Então meu esposo dorme no chão, no colchão, e eu e a Helena dormimos na cama. Até conseguimos comprar a cama dela, tá bom? Então houve essa troca aí. Eu durmo do lado do meu esposo, a Helena dorme pro lado de lá. Só que ele dorme no chão e eu durmo na cama com ela, pro bem, né, da saúde da nossa filha. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Testemunhar não é mostrar o quanto vencemos, é revelar quem nos sustentou quando quase desistimos. O verdadeiro testemunho não se mede pelo que temos, mas pela fidelidade de Deus em meio à nossa fraqueza. Deus não busca histórias perfeitas, mas corações que o exaltem no meio do processo. Testemunhar é confessar dependência, é reconhecer que sem Ele nada somos e que toda a bênção recebida é apenas reflexo de uma graça imerecida. Quando decidi ser dona de casa e largar o meu trabalho, muitas vezes eu quase desisti da minha vida como dona de casa, como mãe e esposa. Mas no meio do processo de toda a dor, de toda a confusão, Deus estava lá, me estendendo a mão e me mostrando o caminho. E graças a Deus que hoje eu reconheço Deus em cada canto do meu lar. Graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Há dias que nos quebram em silêncio, em que a alma se arrasta, a mente se cansa e o coração mal encontra palavras para orar. E surpreendentemente são esses os dias que revelam algo precioso. Não estamos sozinhos. Nunca estivermos, porque quando tudo em mim desaba, descubro que o chão é feito das mãos de Deus, firmes, presentes, sustentando até o que eu pensei ter perdido. Os dias difíceis não são um sinal de ausência de Deus, mas um lembrete de que sem Ele nada permanece de pé. E Ele me ensina, com lágrimas e fé, que minha força nunca foi minha, sempre foi de Deus. Então, benditos sejam os dias difíceis, porque neles eu aprendo, de novo e de novo, que depender do Senhor não é fraqueza, é salvação. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16:11. Há uma beleza silenciosa que floresce quando Jesus passa a fazer parte da nossa vida. Não é a beleza de uma rotina perfeita ou de dias sem dor, mas sim a beleza de uma alma em paz, mesmo nas diversidades. Quando Jesus entra, ele não apenas ocupa espaço, ele transforma tudo ao redor.
Os dias comuns ganham propósito, as dores passam a ter consolo, as esperas esperança, e mesmo o silêncio se torna um lugar de encontro com Deus. Com Jesus, aprendemos a ver com os olhos da fé. O que antes era vazio, agora tem sentido. O que era pesado é sustentado pela graça. A vida não se torna fácil, mas se torna bela. Por quê? Porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Jesus é aquele que muda o tom dos nossos dias, o ritmo no nosso coração e a direção da nossa história. Ele não acrescenta apenas beleza, ele é a própria beleza que preenche tudo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.